Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Então tá bom. Vamos fazer a resolução do exercício aqui que fala o seguinte: reduza a expressão a um número irracional, representando-o com um único radical e simplificando o resultado quando possível, tá? Então, nesse exercício aqui, ele quer que a gente resolva esses exercícios de forma que fique um único símbolo de radical, tá? E depois escrever essa raiz na forma mais simples possível, tá? Se você observar, todos os exercícios têm pelo menos dois símbolos de radicais aí, tá? Dois símbolos de radical. Então, a gente precisa transformar esses dois ou mais símbolos em um único símbolo e depois fazer a simplificação deles, tá? Então, vamos começar aqui no exercício A, que ele fala o seguinte: raiz quadrada da raiz quadrada de 208. Então, aqui, pessoal, na raiz quadrada aqui, a gente tem o índice 2 aqui, ó, que fica escondido aqui. Então, a gente tem um índice 2 na raiz quadrada e outro índice 2 na outra raiz quadrada, tá? Quando eu tenho raiz de raiz, tá? Eu posso estar fazendo a seguinte operação, tá? Eu posso escrever um único símbolo de radical. Então, eu vou escrever um único símbolo de radical. O meu radicando não muda, então vai ficar aqui 208 no meu radicando, tá? O que vai acontecer é que o meu índice agora vai ser multiplicado. Eu tinha dois índices 2. Então, agora eu vou fazer o índice 2 vezes 2, tá? Ou seja, o meu novo índice aqui vai ser uma raiz 2 vezes 2, 4, uma raiz quarta de 208, beleza? E agora, para a gente finalizar o exercício, a gente só precisa fazer a simplificação, tá? Então, eu tenho que pegar essa raiz quarta de 208 e simplificar ela, beleza? Então, para eu simplificar, eu vou pegar meu radicando e vou estar fatorando ele. Então, vou pegar aqui o 208 e vou fatorar ele em números primos, tá? Então, 208 é par, então vai por 2, vai ficar 104, que é par, que eu divido por 2, que vai ficar 52, que é par de novo, então dá para dividir por 2, vai ficar 26, que é par, então dá para dividir por 2, que dá 13. 13 é primo, então só dá para dividir por 13 e acabou a nossa fatoração, tá? Como agora eu tenho uma raiz quarta, tá? Então o meu novo índice aqui, ó, é um índice 4, eu tenho que fazer grupos de tamanho 4, ou seja, eu tenho que fazer quartetos aqui na minha fatoração, ó. E eu tenho um quarteto aqui, ó, um quarteto formado por esses números 2 aqui. Então, cada grupo que eu faço, eu pego um representante. Aquele que eu não conseguir agrupar, vai sobrar dentro da minha raiz, beleza? Então, como que vai ficar a minha raiz? Esse 2 que eu agrupei vai sair da minha raiz, tá? E o 13 vai ficar dentro da minha raiz quarta. Então, vai ficar 2 raiz quarta de 13, beleza? 13 é número primo, não tem como fatorar mais, porque a gente acabou de fazer a fatoração. Então, essa aqui é a nossa resposta final. 2 vezes raiz quarta de 13, beleza? Agora a gente vai fazer o exercício B. O exercício B é a raiz cúbica da raiz cúbica de 6 ao cubo, beleza? Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou escrever um único símbolo de radical, porque eu tenho raiz de raiz, ok? O meu radicando aqui não muda, vai ficar 6 ao cubo. E o meu índice eu vou estar multiplicando, tá? Esse 3 com esse 3 aqui eu vou estar multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes 3, beleza? Então, eu vou ter uma raiz 3 vezes 3, 9. Uma raiz de índice 9 aqui, de 6 ao cubo, beleza? Então, eu tenho uma raiz nona de 6 ao cubo. E agora eu vou fazer a simplificação, tá? Se você olhar o índice e o expoente, ambos dá para dividir por 3. Então, eu vou pegar o 9, vou dividir por 3, vou pegar o 3, vou dividir por 3, e
eu vou fazer a simplificação de índice expoente, tá? Então, vai ficar raiz 9 dividido por 3 dá 3. E a minha base não muda, 3 dividido por 3 dá 1. Então, potência 1 é facultativo por, você pode pôr ou não, tá? Eu vou colocar o 1 aqui com uma cor diferente, só para deixar indicado aqui. Se você não quiser pôr, não tem necessidade. Então, agora aqui a gente tem raiz cúbica de 6. 6 é a multiplicação direta de dois números primos, tá? De 2 e 3. Dessa forma, eu não vou conseguir simplificar mais a minha raiz. Então, essa daqui já é a minha resposta final. Raiz cúbica de 6. Beleza? Então, resposta final para o exercício B é raiz cúbica de 6. No exercício C, eu tenho 3 raízes, tá? Então, no exercício C, eu tenho raiz quarta da raiz quadrada da raiz quinta de 2/3 elevado a 10. Tá? Então, tem esse 2 aqui escondido, aqui invisível. Não esquece de colocar esse 2 aí, senão seu exercício vai ficar errado. Tá? Quando eu tenho 3 raízes, uma dentro da outra na sequência, como que eu faço? Exatamente do mesmo jeito que a gente fez no exercício A e no exercício B. Eu vou escrever um único símbolo de radical e vou ficar multiplicando todo mundo que sobrou, tá? Que é os meus índices ali, que sobrou ali nos meus índices, tá? Então vai ficar raiz, tá? De 4 vezes 2 vezes 5, tá? Então, todos esses índices aqui que sobrou na hora que eu juntei todos em uma única raiz aqui, eles vão ficar multiplicando. Ah, mas pode multiplicar os 3? Sim, deve multiplicar os 3, tá? Então, vai ficar 4 vezes 2 vezes 5, e a minha base não muda. Então, vai ficar 2/3 elevado a 10. Vou fazer a multiplicação ali, então vai ficar raiz 4 vezes 2 vezes 5 dá 40. Então vai ficar índice 40 de 2/3 elevado a 10. Agora aqui, ó, eu vou fazer uma simplificação de índice e expoente, tá? Eu tenho o índice 40, o expoente 10. Então, o 40 dá para eu dividir por 10, e o 10 dá para eu dividir por 10, tá? Então, essa simplificação sempre tem que ser com o mesmo número, tá? Então, eu simplifiquei por 10, tanto 40 quanto o 10. Então, vai ficar raiz 40 dividido por 10 é 4, de 2/3 elevado a 1. Potência 1 eu não sou obrigado a pôr, eu vou colocar ela aqui com uma cor diferente só para deixar indicada, tá? Então, resposta final para o nosso exercício é raiz quarta de 2/3 e só. Beleza? Então, o exercício aqui pedia para a gente reduzir os radicais, a gente reduziu a um único radical e simplificou o máximo possível. Tranquilo? Então, exercício feito, exercício concluído e até a próxima.